Olá a todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse dia importante, esse grupo de dias, 7 dias, que é a festa de Sukkot, ou festa dos tabernáculos. E, bom, ela acontece quando? Ela acontece tem duas possibilidades, né? O calendário de Enoque e o calendário lunisolar rabínico. No calendário de Enoque, este ano acontece entre o dia 30 de setembro e 6 de outubro, 7 dias. Você não trabalha no primeiro dia e não trabalha no último, ok? Pois bem, e no calendário lunisolar rabínico acontece entre o dia 2 e 9 de outubro. Pois bem, agora, qual é a melhor data? Aí cada um vai ter que fazer sua escolha, certo? Porque pode ser que seja essa data, talvez esta, ou talvez nenhuma das duas, talvez tenha se perdido a data correta. Mas, no meu caso, eu vou optar pelo calendário de Enoque, ok? Mas vamos lá. Eu opto pelo calendário de Enoque porque é um calendário simples de entender, 365 dias e fim, certo? Mas vamos lá, continuando aqui. Um dia a gente fala sobre o calendário de Enoque. Então, assim, um cristão deve guardar a festa de Sukkot? A primeira pergunta que o pessoal faz, né? Porque assim, a gente já falou de três festas que começam agora em setembro. A primeira, a festa das trombetas, certo? Já avisei todo mundo com antecedência nesse ano. Depois, 10 dias depois, vem o Yom Kippur, o Yom HaKippurim, que é o dia das expiações, que é o dia mais importante do ano. E 5 dias depois começa a festa dos tabernáculos, ok? Pois bem, e assim, vem uma questão que todos os vídeos aparecem. Um cristão deve guardar essas festas, como a festa de Sukkot? Resposta. Vamos analisar uma profecia bíblica do profeta Zacarias para obtermos essa resposta. Então vamos lá. Zacarias, capítulo 14, versículos de 16 a 19. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações, aconteceu alguma coisa, então vai ser o que restar, né? Que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. E se a família dos egípcios não subir nem vier, não virá sobre ela a chuva. Virá sobre eles a praga, com que o Criador ferirá os gentios que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Este será um castigo do pecado dos egípcios e o castigo do pecado de todas as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Então, vamos lá, uma profecia de Zacarias. Ó, vamos prestar atenção. No fim dos tempos, tá? A gente vai ter o Messias aqui com a gente. Ponto. As nações que não forem celebrar Sukkot, a festa dos tabernáculos ou festa das cabanas, a nação não vai receber chuva, vai receber praga. Então vamos lá. Se é algo que era feito antes, certo? E é algo que está descrito aqui como vai ser feito depois, pergunta, no meio do caminho precisa fazer? Bom, no meu ponto de vista, sim. Então, cada um tem seu ponto de vista. Esse é o meu ponto de vista. É uma festa importante, ok? Pois bem, então todas as nações serão obrigadas a guardar Sukkot. Vamos lá, Levítico, capítulo 23, de 33 a 38. Eu vou ler primeiro esse trecho, depois, mais para frente, na apresentação, eu leio outro trecho em seguida, do 39 ao 44. Vamos por partes aqui. E falou o Criador a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias desse 7º mês será a festa dos tabernáculos ao Criador por 7 dias. Então no dia 1º foi a festa das trombetas. No dia 10 foi o quê? Nesse calendário, do 7º mês, que é o 7º mês no calendário bíblico. Tá? No nosso caso vai cair em setembro agora, e tem uma especificidade aí. Depois, no dia 10 vem o quê? 10 dias depois, o Yom HaKippurim. Depois, 5 dias depois, no dia 15 desse mês, vem o quê? Começa a festa das cabanas, ou festa dos tabernáculos, Sukkot. Okay? Ao primeiro dia dessa festa, haverá santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Primeiro dia, sem trabalho. Ok? Pois bem, 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Criador. Ao 8º dia tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Criador. Dia de proibição nenhum trabalho servil fareis, ou seja, no último dia também não fará trabalho servil. Estas são as solenidades do Criador que apregoareis para as santas convocações, para oferecer
ao Criador dos céus e da terra, Yahweh Tsebaot, oferta queimada, holocausto e oferta de alimentos, sacrifício, libações, cada qual em seu dia próprio. Além dos sábados do Criador, e além dos vossos dons, e além de todos os vossos votos, e além de todas as vossas ofertas voluntárias, que dareis ao Criador. Pronto. Então aqui está falando quando acontece essa festa, a Sukkot. Okay? Pois bem, então vamos lá. Sukkot é uma celebração após a colheita do outono. Tá? A gente já vai ver aqui em Levíticos. Ó. Porém, aos 15 dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido do fruto da terra, celebrarei a festa do Criador por 7 dias. No primeiro dia haverá descanso, no 8º dia haverá descanso. Nos 2 últimos dias. Mas, olha só, depois de ter o quê? Recolhido o fruto da terra. Sukkot é uma celebração, então, após a colheita de outono, na parte norte. Este é um tempo separado para servir ao Criador Yahweh, e nós devemos manter esses dias como em memória de quando os israelitas viveram no deserto, pois esta é a vontade do Criador que ordenou manter pelas gerações para sempre. Agora vamos falar então sobre a parte espiritual, porque tem uma parte espiritual. Ah, é uma coisa antiga? Não, tem uma parte espiritual por trás também, pois a maioria perde esse entendimento. No verso 39 ele fala que a festa se inicia após a colheita dos frutos da terra, não é isso? A gente acabou de ler. Após a colheita dos frutos da terra. E nós sabemos que é espiritual, pois no fim dos tempos é falado sobre a colheita do seu povo, o trigo, e na parábola do joio e do trigo, lá em Mateus, capítulo 13, versículo 36 a 43, certo? Ou seja, você tem a colheita e depois, depois da colheita você vai ter esse período que é a festa das cabanas, a festa dos tabernáculos ou Sukkot. Pois bem, vamos lá. Mateus 13, vamos ler versículo 36 a 43. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus, cujo nome hebraico é Yahushua Hamashia, para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo, explicai-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo, disse-lhes, o que semeia a boa semente é o filho do homem. Ok? O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. O que significa iniquidade na Bíblia? As pessoas esquecem, né? Iniquidade significa maldade, significa o que exatamente iniquidade? Iniquidade significa, essa palavra aqui, o termo correto seria anomia, o termo não é iniquidade, é anomia, mas as pessoas não sabem o que é anomia, o pessoal substitui por iniquidade, que é uma palavra comum. Anomia significa sem lei, ou seja, e os que cometem o que? Anomia, os que são sem lei, né? Aquelas pessoas que têm prazer em falar que não, nenhuma lei é válida. Não. É só é aquela lei do Aleister Crowley, né? Faça o que você queres e isso será bom, não é isso que o pessoal fala? Pois bem, é o pessoal sem lei, eles odeiam a lei, eles têm ódio da lei, né? Então, eles são joio. E lançará-los na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Né? E tem pessoas que não têm ouvido, né? Não ouvem, né? Não tem ouvido espiritual, não consegue ouvir isso. Né? Tem várias passagens onde o Messias fala sobre a questão da anomia, do sem lei, aquelas pessoas que odeiam a lei, né? Que não querem seguir a lei do Criador. Né? Mas, mesmo o Messias falando com a própria boca, sendo escrito que ele falou, o pessoal fala o seguinte, mas tem uma passagem mal traduzida lá de Paulo, que diz o oposto. Espera um pouquinho. Número 1, entre o Messias falar, tá? E vamos supor que Paulo não fosse problema de tradução, e é problema de tradução. Paulo nunca falou o que o pessoal diz que fala. É problema de tradução. Entre o que o Messias falou e que Paulo falou, se não fosse problema de tradução, e eu posso garantir que se não fosse problema de tradução, eu ainda ficava com o Messias, ok? Porque eu não sou seguidor de Paulo, eu aprendo com Paulo, mas eu sou seguidor do Messias, ok? Vou deixar bem claro aqui. Então, o que o Messias fala, para mim, é o que importa. Iniquidade, o que é? Sem lei, anomia, que significa sem lei. Né? Olha só, mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão
do seu reino tudo que causa escândalo. E os que cometem o quê? Iniquidade, que significa anomia, né? Pois bem, então continuando aqui. Então no verso 42 tem um mal entendimento, né? E a maioria acha que tenda, que é tenda, mas na verdade a palavra suká significa abrigo temporário. A gente traduz como tenda, cabana, diversas formas para o nosso problema de língua, mas o termo é abrigo temporário. Então, se você for pegar aqui no Strong, ó, 5521, suká, e você for pegar o significado, diz aqui, ó, abrigo temporário, temporary shelters, ok? O que significa isso? Tá aqui, ó, em hebraico, tá? Você vai ver a palavra aqui, ó, suká, tá aqui, ó, 5521, você vai pegar aqui, ó, 5521, abrigo temporário. O que significa? Porque significa o seguinte, mais ou menos. Algumas pessoas vão falar o seguinte: Afonso, eu não tenho dinheiro para comprar uma barraca, ok? Mas não é o que está escrito aqui. Aqui não está escrito para comprar uma barraca, tá? Aqui está escrito para fazer um abrigo temporário. E a gente vai ver como. Olha só. Vamos prestar atenção aqui. Olha só. Se não tiver aqui, está no próximo. Mas vamos lá. Levítico 23. Vamos continuar o que eu já tinha lido para vocês. Agora é do 39 ao 44. Porém, aos 15 dias do mês sétimo, quando tiveres recolhido do fruto da terra, celebrarei a festa do Criador por 7 dias. No primeiro dia haverá descanso, e no 8º dia haverá descanso. E no primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores. Tomarei para vós ramos de formosas árvores. Ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras. E vos alegrareis perante o Criador, vosso Deus, por 7 dias. E celebrareis esta festa ao Criador por 7 dias. Cada ano, estatuto que? Perpétuo. As pessoas têm problema de analfabetismo funcional. Vamos lá. Estatuto perpétuo. Para sempre. No final dos tempos é assim. No início lá era assim. E hoje como é que é? O que é perpétuo? É antes, para algumas pessoas é assim, antes e depois. Não agora. Não, perpétuo inclui toda a linha do tempo, tá? Estatuto perpétuo. É pelas vossas gerações, no mês sétimo a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas. Para que saibam que as vossas gerações, que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito, eu sou o Senhor vosso Deus. Assim pronuncio a Moisés as solenidades do Criador aos seus filhos. Pois bem, então vamos lá. Primeira questão. Suká significa uma cabana no sentido de uma barraca? Não, eu celebro em uma barraca, ok? Mas para quem não tem nenhum recurso financeiro, não tem dinheiro para comprar uma barraca, o que diz aqui, ó? É um abrigo temporário. Você vai usar o quê? Formosas árvores, ramos de formosas árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas. Você vai fazer um abrigo temporário, ok? É isso, um abrigo temporário. Você vai fazer nesse período um abrigo temporário. Com o quê? Com ramos de árvores. Você precisa ter uma barraca? Não, né? Mas, no meu caso, eu vou celebrar em barraca, que é mais simples de fazer, ok? Mas quem não tem nenhum recurso financeiro, simples. Você constrói uma com ramos, ok? Pois bem, e o que tem aqui? Estatuto perpétuo. O que mais tem aqui? Algumas pessoas vão falar o seguinte, aqui ó. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas. E aí o pessoal fala o seguinte, tá vendo? É esse pedacinho que a gente vai pegar agora para falar que tudo que você está falando está inválido. Pois bem, então vamos lá. Primeira questão aqui é o seguinte, tá? Israel, nos tempos atuais, tá? O Israel que a gente conhece foi criado só em 1948, porque teve um período que foi destruída, certo? Pois bem, todo o povo israelita foi expulso da terra de Israel, muito tempo atrás. Não foi 100 anos atrás, não foi 200 anos atrás, não foi 300 e nem 1000 anos atrás. Foi muito tempo atrás. E esse povo foi espalhado para todo mundo, ok? E esse povo foi espalhado para todo mundo e provavelmente, se você sente afinidade com o que eu estou falando, você deve ter um pouco desse sangue lá dentro, certo? Pois bem, você sente afinidade, você sente que isso aqui é para você. Tem gente que não sente, certo? Mas tem gente que sente, não, isso aqui é para mim, eu sinto isso, ok? E o que acontece? Nós estamos no cativeiro, as pessoas não perceberam ainda, nós estamos no cativeiro, no mundo inteiro espalhado, tá? A maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui são do Brasil, e elas não são descendentes de índio diretamente, não é verdade?
Então elas são descendentes do quê? De vários povos aí, e tem um grupo específico de pessoas que vem daqui, desse povo que está espalhado, certo? Pois bem, e essas pessoas estão entendendo exatamente o que eu estou falando nesse momento, certo? Pois bem. Ah, mas Afonso, tem várias perguntas aí, a gente pode responder depois. Vamos concentrar aqui na Sucote por enquanto. Então vamos lá. Sucote é uma memória, como diz em Levíticos 23:43, é uma memória daquele tempo, mas também é uma profecia ainda não cumprida, descrita em Oséias, capítulo 2, versículo 9, e em Apocalipse, capítulo 20, versículo 9. Então vamos dar uma olhada aqui o que diz em Oséias 12. Mas eu sou o Criador, teu Deus, desde a terra do Egito, e ainda te farei habitar em tendas, como nos dias da festa solene. Ainda fará. Fez habitar em tenda e ainda fará de novo. Fará de novo. Fará de novo. Vamos lá. Apocalipse capítulo 20, versículo 9. Diz assim: então as nações marcharão por toda a superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos, a cidade amada. Todavia, um fogo desceu do céu e as devorou. O que é isso aqui? Vamos contextualizar o negócio. Você tem o período milenar, certo? O período do Messias. O Messias veio e vai ser feito um acampamento dos santos. E esse acampamento vai durar 1000 anos, ok? No final desses 1000 anos, o capeta, Satanás, vai ser solto de novo, ok? Ele vai enganar as nações vão marchar contra o acampamento dos santos. E o que vai acontecer, ó? Então as nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, ok? A cidade amada, todavia um fogo desceu do céu e as devorou. Quando houver a renovação da terra, depois desses 1000 anos, aí vai descer o que? A Jerusalém celestial. Okay? Bom, agora olha que interessante. Esse acampamento aqui. Vamos lá. 1000 anos. Tem muitas pessoas que dizem o seguinte: ah, eu quero estar nessa era messiânica. 1000 anos e acampamento junto com o Messias. 1000 anos. Okay? Tem muitas pessoas que querem estar, não é verdade? Só aqui, ó. Falando, né? Da boca pra fora. Vou fazer uma pergunta. Eu fiz um vídeo um tempo atrás e falei o seguinte: na minha casa basicamente não tem energia elétrica, tá? Essa energia elétrica que vocês estão vendo aqui é um gerador, tem um cabo que desce aqui, que vai numa extensão, que vai lá fora no gerador e tal, para fazer funcionar isto aqui, essa lâmpada, o computador quando eu uso o computador, tal. Mas basicamente na minha casa não tem energia elétrica. E muitas pessoas falaram o seguinte: pô, o cara é louco, o cara não consegue viver sem energia elétrica. Bom, os Amish fazem isso até hoje. Mas vou fazer uma pergunta aqui. 1000 anos em acampamento. Os santos ficaram 1000 anos em acampamento. Vai ter energia elétrica no acampamento? Vai ter banheira de hidromassagem no acampamento? Vai ter banheirinha de hidromassagem? Hã? Vai ter micro-ondas no acampamento? Hã? O que vai ter no acampamento? Vai ter energia elétrica abundante lá. Hã? Então vamos lá, vou fazer a pergunta de novo. Muitas pessoas falam o seguinte: não, eu quero estar com o Messias 1000 anos no acampamento dos santos, eu quero estar. Você quer estar, não vai ter energia elétrica, sabia disso? Você vai querer estar lá mesmo? Bom, se você não quiser estar, a opção número 2 é o inferno. O que você prefere? Bom, eu vou ficar sem energia elétrica mesmo, mas vamos continuar aqui. Apocalipse. Ó, no reino milenar do Messias, todas as nações guardarão Sucote ou não receberão chuva. Bom, eu prefiro continuar recebendo chuva, certo? E eu penso o seguinte: é uma festa importante. O Criador, ele mandou, está mandado, acabou a conversa. Não tem conversa, ok? Para mim não tem conversa. Para outras pessoas, tá? Para os filhos da iniquidade é assim: mas por que ele pediu? Por que não sei o quê? Por que assim? Por que foi feito assado? Olha, sinceramente, se o Criador ordenou, para mim basta, acabou. Ele é muito, muito mais inteligente do que a somatória de toda a inteligência nesse mundo. Eu vou discutir com ele? Mas você é louco. Nem pensar. Ele criou o mundo, ele faz do jeito que ele quiser, ele manda, ok? É como diz lá o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, a gente vai falar sobre isso no outro vídeo. Cabe ao vaso reclamar do oleiro que fez o vaso? Não cabe, é estupidez, percebe? Então assim, o Criador mandou, está mandado, fim de papo. Okay? Ah, mas eu não gosto. Beleza, fica tranquilo aí, o joio também vai ser colhido, tá bom? Bom, por hoje é isso. Já essa semana a gente falou sobre todas as festas agora de setembro. Então, o que vem a primeira? A primeira festa é trombetas. Segunda festa, o que é? Yom HaKippurim. Terceira festa, Sucote. Elas são todas próximas, é mais ou menos 15 dias a 20 e poucos dias entre o começo e o fim, né?
Então você vai ter a primeira festa, o Yom Teruah, festa do quê? Das trombetas. Você vai o quê? Fazer um barulho, fazer um ruído, né? Festa dos alaridos. Você vai fazer um ruído, você vai pegar esse dia de descanso, 10 dias depois, você vai contar, vai vir o quê? Já falei as datas em cada vídeo. Vai vir o... Vamos lá. Yom HaKippurim, né? O dia das expiações. É um dia de descanso e é um dia de jejum. Depois, 5 dias depois, no dia 15, vamos dizer assim, no dia 15 do mês sétimo, que na verdade vai cair agora em setembro, você vai começar a festa das cabanas, festa dos tabernáculos ou Sukkot. Okay? E aí você vai celebrar durante 7 dias. No primeiro dia você não vai fazer esse serviço, no 8º também, certo? Que está escrito aqui. Então é isso, tá bom? A gente finaliza aqui e finaliza essa semana das festas do Criador. Todo mundo avisado com antecedência esse ano, né? E todo mundo se prepara. Ah, Afonso, como é que você vai fazer isso? Você vai celebrar essa festa como? Bom, é uma festa celebrada outdoor, do lado de fora da casa. Então você vai fazer um abrigo, se você puder. No meu caso, eu vou fazer uma tenda ou uma barraca. Minha família vai ficar lá, vai sentar, a gente vai se divertir. Eu comprei algumas coisas para fazer do lado de fora da casa. Então eu vou ensinar as crianças a caçar, esse tipo de coisas outdoor, né? A gente vai se divertir bastante. Atirar em latinhas, com arco e flecha, essas coisas. A gente vai se divertir bastante. E vamos fazer o churrasco, né? Inclusive, uma coisa interessante, os gaúchos, por acaso, não existe por acaso nesse mundo, mas por acaso, eles fazem a Semana Farroupilha quase todo ano perto da Festa das Cabanas. E aí eles vão lá no Parcão, né? E eles ficam 7 dias fazendo churrasco. Mesma coisa basicamente da Festa das Cabanas. Eles fazem isso. Eles montam as tendas, eles fazem atividade outdoor do lado de fora da casa. Eles montam as tendas, fazem churrasco e fazem aquela conversa em comunidade, aquela coisa toda. Ou seja, imagina se no sangue gaúcho não tem sangue hebreu. Hein? Uma coisa interessante, né? Todos os anos os caras fazem a Festa Farroupilha bem perto de Sukkot, né? 7 dias fazendo churrasco do lado de fora em Cabanas. Sei. Muito interessante. Bom, é simples, tá bom? Não tem segredo. A gente não vai ficar aqui falando assim... Tem várias pessoas que falam o seguinte: ah, nessas festas tem que fazer isso, aquilo. Eu sigo exatamente o que está escrito na escritura e mais nada, ok? Eu não sigo o que estão me dizendo e nada do tipo. Se não estiver na escritura, eu vou analisar. Mas o que eu estou passando para vocês aqui é simplesmente o que está nas escrituras, ok? Bom, a gente finaliza essa semana aqui falando sobre as festas. Sei que muitas pessoas ficaram um pouco nervosas, tá? Sempre tem o Joio assistindo os vídeos também, mas a mensagem é pro trigo, tá bom? Bom, por hoje é isso. Muito obrigado a todos. Até mais.